E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje estou aqui para basicamente trazer... Peraí, comecei errado. Os incríveis X-Men, os fantásticos X-Men, os... sei lá, os... como é que a gente pode trazer o título? Tipo, X-Men 94, X-Men 95? Eu não sei, enfim. Hoje eu estou aqui para falar sobre aquela primeira versão de X-Men animada, na série animada que nós tínhamos da Marvel nas telinhas, e trazer a minha opinião sincera antes de nós adentrarmos de fato no que realmente está acontecendo, no que realmente está sendo trazido para nós atualmente, que é X-Men 97. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like e partiu! E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui, como eu já comentei com vocês, para falar de X-Men, né? A série animada nesse caso a série animada da Marvel, né? Que até então era só a Marvel ali, da década de 90 especificamente, né? Falar sobre o que eu acho dessas primeiras produções, né, de modo muito particular, trazer uma análise um pouco mais aprofundada. Antes de nós realmente falarmos de X-Men 97, eu queria trazer para vocês aqui um comentário, pelo menos um comentário um pouco mais detalhado e rápido a certo ponto em relação a X-Men lá da década de 90 especificamente, porque eu acredito que seja um tanto quanto importante, principalmente pra galera que ainda não assistiu X-Men 97, né, para que a gente possa trazer um parâmetro de modo geral do que é do X-Men, essa produção de X-Men em si, né? Do que é essa produção de X-Men lá de trás, lá da década de 90, ou pelo menos para que a gente possa já ter uma noção mais ou menos, né? Relembrar um pouco do que foi X-Men naquela época. E com certeza muita gente está reassistindo X-Men agora, justamente por conta de X-Men 97 tá também gerando essa expectativa em si mesma, né? Partindo especificamente, já adentrando de fato nesse desenho que pra mim é bom e é ruim. E aqui eu posso começar de fato a nossa análise, porque X-Men ali da década de 90, esses X-Men 94, 95, quando ele tava saindo, as primeiras temporadas, na verdade a primeira temporada, os primeiros episódios já estavam trazendo algo que pra nós, que já comentamos inclusive em podcast, é algo que nos deixa um pouco à deriva, assim, é um pouco esquisito. X-Men, essa produção serial, né, animada, é particularmente rápida. Eu tô falando literalmente da narração em si. Essa forma dos X-Men, ela já chega na TV dizendo, cara, vai acontecer isso, isso, isso. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Não teve apresentação, não foi lenta. A história que tá sendo contada, ela já vai entregando tudo. Boom! Sabe? Está lá os dedos e já tem um evento gigantesco, catastrófico acontecendo. É você piscar o olho e do nada já tá se cortando de uma cena pra outra e já estão em batalha. Não que os X-Men não tenham realmente uma história pra ser contada em todos os episódios, um conflito que precisa ser resolvido em todos os episódios, mas cara, no primeiro episódio você já é literalmente, o primeiro episódio de toda a série animada já é literalmente a Noite das Sentinelas. Você não tem, infelizmente você nem traz uma introdução, você não apresenta quem são os mutantes, você não traz especificamente quem é cada personagem, você não apresenta os poderes de cada um dos personagens, você não diz quem é Charles, você não fala o que faz cada um, você não apresenta cada um individualmente, sabe? E onde nós conseguimos ter essas apresentações, onde nós conseguimos ter essa conjuntura de explicar tudo isso, sabe? É justamente pelo olhar da Jubileu, que é a personagem que inicia, digamos, toda a trama aqui desses episódios, onde o simples fato dela ser uma mutante jovem que não consegue se encaixar em lugar nenhum é justamente o que faz toda a diferença para que ela conheça os X-Men, para que ela comece do nada ela seja procurada pelos sentinelas, do nada ela está sendo procurada e está em perigo, e aí os X-Men entram em ação.
e ela conversando com a Tempestade e também correndo de um lado pro outro dentro da mansão dos X-Men é o que faz com que ela aos poucos aprenda e descubra quem são cada um daqueles personagens. Só que diretamente falando de narrativa, falando de apresentação de personagem, você não tem nada lento aqui, você não tem nada gradativo aqui, você não tem nada que possa ser apresentado de pouco a pouco, sabe? Você literalmente já começa o episódio descobrindo que tem um monte de mutantes, que existem vários mutantes, que a Jubileu é uma dessas mutantes, é um desses mutantes, e que o simples fato de ela não conseguir ainda controlar os poderes dela de modo geral faz com que ela seja uma ameaça até certo ponto para algumas pessoas, para alguns ambientes, literalmente, como é o caso inclusive dos videogames do Fliperama, onde ela estava em determinado momento, ali naquele episódio. E junto a isso, você tem uma série de situações que são desencadeadas uma atrás da outra, desde de repente um sentinela aparecendo no shopping onde a Jubileu está, até os X-Men aparecendo de repente e literalmente as falas são muito clichês, as frases são muito esquisitas, sabe? A Tempestade, ela brota ali diante do sentinela logo quando ela vê a Jubileu em perigo, e ela fala frases que não seria a Tempestade. Gente, a Tempestade não falaria: nossa, eu sou a Tempestade, senhora dos ventos. Eu até esqueci a fala dela. Pô, até a vampira tira sarro logo em seguida, dizendo que ela tem que melhorar no discurso. Cara, realmente não faz o menor sentido. Os X-Men não se apresentam, eles não dizem quem eles são, eles não têm uma frase de entrada assim na luta, sabe? Isso foi algo muito esquisito pra mim. Além de outras situações também esquisitas que acontecem na primeira temporada e acontecem nas temporadas posteriores também, onde você literalmente tem situações em que o ponto anterior, algo que aconteceu, por exemplo, no primeiro episódio já não faz mais sentido no segundo, no terceiro, no quarto. Cara, o Ciclope literalmente consegue derrubar um sentinela apenas atirando os seus raios laser no pescoço do sentinela. Isso no primeiro episódio. Logo em seguida já não consegue mais derrubar, não consegue mais quebrar a carcaça dos sentinelas que estão atacando eles. Isso não faz o menor sentido. Não é possível que de repente o sentinela já melhorou, o material já está melhor. Não é possível que de repente o Ciclope já está mais fraco. Não faz o menor sentido. Até porque literalmente os estudos em relação aos sentinelas ainda não estavam sendo avançado com tanta velocidade naquele momento. E a gente está falando de uma situação que acontece no primeiro episódio e que depois acontece no segundo. Eu ainda nem cheguei nos outros episódios, sabe? Então, enfim, são situações que me pegam muito, assim, que me derrubam muito, e que no início, quando eu comecei a assistir esses X-Men, eu ficava, nossa, que chato, nossa, que estranho. Como é que alguém gostou disso, sabe? E aí você pode dizer: nossa, Daniel, mas isso quer dizer que não é pra assistir? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando só que, de modo geral, vocês vão ver uma produção que naquela época era boa, literalmente falando, enfim, não falando necessariamente de modo estético, mas que a produção em si ela era realmente atrativa, você passava o seu tempo, você se divertia até certo ponto, mas que, por outro lado, é uma história que não tinha um roteiro muito bom. É uma história que dá pra relevar, mas que não era muito bem contada, não era muito bem apresentada para o seu público, sabe? E inclusive em podcast, todos os podcasts os links estão na descrição para você conferir nossos podcasts lá nas plataformas digitais, inclusive. Um dos podcasts que nós falamos, eu, o Maurício e o Manu, é que não faz muito sentido você apresentar todos esses episódios ligados ao HQ. Esse foi um dos argumentos que o Maurício mostrou, ele apresentou pra nós, dizendo que literalmente a produção da animação, né, nesse caso, ela nasceu a partir também das histórias que estavam sendo contadas nas HQs. Isso não faz muito sentido, porque se você está levando uma animação, você literalmente está levando uma produção para as telas, você tem que levar em conta também que a galera que está assistindo nas telas não é uma galera que sempre vai estar acompanhando as HQs. Eu, por exemplo, nunca li HQ de X-Men, nunca li HQs dos X-Men. Isso é algo que me passa pela cabeça todas as vezes que eu estou acompanhando histórias da Marvel, todas as vezes que eu estou acompanhando produções da Marvel, porque eu, por exemplo, nunca fui de acompanhar os quadrinhos da Marvel. E o simples fato de ter sido construída todas as histórias dos Vingadores foi algo que me atraiu, porque eu não precisei ir até os quadrinhos para saber do que eles estavam querendo trazer. Eu fui conhecer os quadrinhos depois, por um interesse particular, eu queria saber a história da Manopla do Infinito, da Saga do Infinito em si, mas isso foi algo completamente particular.
Pra entender também quais eram as diferenças, saber quais personagens estavam nas HQs, quais não estavam nos filmes, sabe? Isso aí são outros 500, mas aqui isso não aconteceu. Eles não estavam apresentando para que todo mundo conhecesse os X-Men, eles não estavam apresentando para que todos conhecessem de fato aquela história. Se realmente eles queriam criar uma animação que estava acompanhando as HQs, eu devo dizer que eles falharam mutuamente, que muito provavelmente você que está me assistindo agora, você talvez não queira assistir esse desenho, porque você não vai querer ler HQ, se você não tem o hábito de ler HQs nesse caso, né? Mas eu te digo que você pode assistir tranquilamente, não tem problema nenhum. Você vai se divertir, você vai poder passar seu tempo com tranquilidade, até porque se você não assistir X-Men ali da produção de 94, de 95 até 97, você não vai conseguir assistir X-Men 97 que está saindo agora no Disney Plus, né? Então você precisa ver, nós precisamos ver, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Um dos motivos para eu estar gravando esse vídeo é justamente isso, para relembrar que lá atrás os X-Men estavam sendo apresentados literalmente de uma forma completamente jogada pra cima de nós. Eles já existiam, já estavam ali. É um grupo, é um agrupamento, né, de pessoas que está escondida. Inclusive, episódios da primeira temporada mostram como a mansão dos X-Men, a mansão do professor Charles Xavier, realmente ficava muito isolada, no meio do nada, assim, para que realmente não soubessem quem eles eram, não soubessem onde eles estavam. Mas ainda assim, neste caso da produção em si, o mundo já sabe que existem os mutantes, mas os mutantes não eram aceitos, obviamente, e tudo mais, né? Eles sabem que existem os mutantes, sabem que os mutantes estão por aí, mas eles não aceitavam, não faziam a menor ideia de como eles eram, e por conta disso, né, nós temos uma série de situações em que gera justamente o que nós vemos em quase todos os episódios. Não aceita os mutantes, o fato de não aceitar os mutantes gera intrigas, o fato de não aceitar os mutantes gera conflitos. Esses conflitos são justamente o que faz com que todos os mutantes ali, todos os personagens de X-Men tenham que realmente ir atrás de resolver essas soluções. Tanto é que já nos primeiros episódios o Ciclope com a Jean, com a Tempestade e também conversando com o professor Charles Xavier, eles apresentam justamente essa argumentação do professor Charles, né, que sempre foi a mesma em todas as histórias dos X-Men. Nós, mutantes, podemos sim viver junto com os humanos normais, né? Podemos viver junto com esses humanos que são realmente que não tem essa mutação. Podemos sim, podemos ajudar, podemos viver em comum acordo, sem problema nenhum. Essa é a maior justificativa, o maior objetivo do professor Charles Xavier neste caso, mas infelizmente nós não vemos isso acontecer, e obviamente não é algo que possa acontecer com muita facilidade. E aqui eu busco pelo menos terminar, né, meus comentários sobre essa primeira parte dos X-Men em si, comentando que é muito difícil a gente viver num mundo onde as pessoas não aceitam o que é diferente, e X-Men sempre foi esse exemplo. X-Men sempre foi essa produção que, mais uma vez, aqui na série animada traz isso constantemente, só que com tramas um pouco mais específicas, né? Nós trazemos de volta, inclusive, a trama da Jean com o Ciclope e o fato de a Jean ter sentimentos pelo Wolverine, e o Wolverine sempre foi apaixonado por ela, né? Neste caso, outra situação que acontece, né? Algumas coisas que me chamam a atenção e que me deixam um pouco incomodado aqui, tipo, do nada o Ciclope, ele é super forte e ao mesmo tempo ele parece meio fraco, então tipo, isso pra mim não faz muito sentido, né? Eu não tô falando que ele não possa estar indo pra musculação, mas tipo, é uma coisa que me buga, assim, particularmente falando, né? Esses X-Men especificamente são muito mais adultos do que necessariamente os outros personagens em si, né, como é o caso especificamente da Jubileu, que é a mais nova aqui a ser integrante desta bagaça, neste caso, né, e ao mesmo tempo acontecem muitas intrigas em relação ao passado, que tipo, alguns episódios literalmente vão trazendo coisas do passado de personagem, né, o passado do Wolverine, o passado do Gambit nesse caso, situações que são tão abruptas, por exemplo, que acontecem e que tipo já fazem muita diferença na história, que às vezes parece que a história não está sendo diretamente influenciada por elas, como é o caso inclusive dos primeiros episódios em que o Morfo, já no segundo episódio, ele é tratado como um morto. O Fera, em episódio da primeira temporada, ele já tá preso, sabe? Tipo, cara, o que tá acontecendo? De situações onde você tá assistindo o episódio e parece que o episódio vai acabar, mas o episódio continua, velho. Tem cenas que podem realmente cortar o episódio e dizer que o episódio acabou, mas não. Cenas impactantes que simplesmente,
aconteceu isso aqui, agora bora pra outra coisa. E tipo, o episódio continua mais 10 minutos, sabe? Tipo, cortes, recortes, completamente mal feitos na contação da história especificamente, sabe? Tipo, que? Como eu falei pra vocês no início, né? Você pisca o olho e do nada você já tá em uma outra cena. Você pisca o olho e uma cena anterior parece que não influenciou em nada na cena posterior, sabe? Então, tipo, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Enfim. Eu queria deixar os meus comentários em relação à primeira parte especificamente, tá? As primeiras partes, os primeiros episódios de X-Men, nesse caso, essa série animada de X-Men, antes de nós partirmos diretamente para X-Men 97. E eu ainda vou continuar falando de X-Men aqui, tá? Não se preocupe com isso, ainda tem outras temporadas para falar também, tá certo? Essa aqui foi um pouco da primeira temporada, só um pouquinho da primeira temporada, não adentrando plenamente nela, mas trazendo a minha opinião direta em relação a esses episódios de X-Men. E no próximo vídeo vai ser justamente sobre a segunda temporada, que eu espero que vocês assistam. E antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like, acompanha a gente nas plataformas digitais, ajuda a gente compartilhando esses vídeos, compartilhando justamente essas produções que nós estamos trazendo aqui, esses comentários que nós estamos trazendo aqui, tá certo? E no mais, valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Até mais, galera. Fui.